Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira e a gente começa o programa dessa edição, conferindo inicialmente alguns indicadores que chamam a atenção do mercado nesse dia. É a volta da alta do petróleo. O petróleo tinha desabado nos últimos dias, ontem chegou a cair abaixo dos $100. O petróleo tipo Brent, que é referência aqui para o nosso e para o mercado internacional, hoje tudo volta para cima outra vez. Petróleo agora operando com alta de quase 7%. 6,8% para ser mais exato, em torno de $105 o barril do tipo Brent. Dois fatores vinham empurrando para baixo os preços do petróleo ultimamente, nos últimos dias, nas últimas semanas. A decisão do governo Joe Biden de liberar parte dos estoques americanos, tentar justamente baixar o preço do combustível, que vem afetando a própria inflação nos Estados Unidos. Inflação que bateu 8,5% agora em março nos Estados Unidos, a maior inflação em 40 anos, hein? O americano não está acostumado com esse nosso tipo de inflação aqui no Brasil. E a deles agora muito parecida com a nossa aqui no Brasil. Então, essa é uma decisão de tentar baixar os preços. Além disso, tinha todo esse problema do lockdown lá em Xangai, na China, que vinha comprometendo até tendência de crescimento da economia chinesa, impactando na própria economia. E agora a novidade nesta terça-feira, que fez com que os preços revertessem, o preço do petróleo, é justamente um alívio nas restrições em Xangai. O governo começa a liberar o pessoal do lockdown, que vinha afetando já por mais de 2 semanas, essa que é a principal cidade chinesa, um dos principais polos da economia chinesa, e isso foi que provocou essa virada aqui agora, ou seja, possível retomada na normalidade da economia chinesa. Pelo menos é o início aqui, um ponto de partida, essa decisão do governo chinês de dar uma aliviada no lockdown, nas restrições lá de movimentação do pessoal lá na principal cidade chinesa. Então, o petróleo disparando nessa terça-feira, essa é a grande novidade do dia. Mercado financeiro com o dólar operando em queda nesse momento, 0,4%, já teve caindo mais do que isso, está em R$ 4,67 nesse momento, 67 centavos. Índice Bovespa, mercado de ações na B3 com alta, 0,7% nesse início de tarde. Em parte acompanhando o mercado americano, o índice Dow Jones está subindo na Bolsa de Nova York, 0,6%. Já na Europa, o índice DAX fechando em queda, 0,5%. E a Bolsa de Xangai na China, como não podia deixar de ser, ontem caiu muito, caiu mais de 2%, hoje recupera, em função desse início do fim do lockdown lá nessa cidade. Bolsa de Xangai fechou em forte alta de 1,5% no mês de hoje. Mercado de commodities agrícolas, soja operando agora há pouco em alta em Chicago, 1 ponto percentual, milho também, 1,7%, trigo é outro que sobe, 1,7%, chegou a subir mais do que isso no início do dia, ainda refletindo as preocupações lá com as exportações da região conflagrada lá da Ucrânia. Rússia e Ucrânia são grandes exportadores, a Rússia é o maior exportador mundial de trigo. Incertezas quanto ao suprimento russo vem fazendo já há bastante tempo com que o trigo se mantenha em patamares bastante elevados. Hoje não é diferente. Além disso, o mercado refletindo preocupação com o clima nos Estados Unidos. Clima muito seco lá para safras em andamento na região das planícies americanas. Bolsa de Nova York, algodão disparando, 2,4%. Café cai, café arábica 0,8%, suco de laranja também 1,1%, açúcar subindo um pouquinho, 0,1%, boi gordo no mercado futuro aqui da P3, em São Paulo, com alta. A nossa referência aqui é o contrato futuro de outubro, mês de pico de entre-safra, que a gente acompanha aqui com frequência no nosso programa, operando com leve alta de 0,1%. Apontando aqui uma tendência de recuperação, o mercado físico continua ainda bastante pressionado, mas também parece que bateu lá na ponta final da escada e pode ser que agora volte a se recuperar, ou pelo menos dê uma estabilizada. Mercado físico do boi gordo. Dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com João Augusto Birkan, ele que é diretor da Simconsult, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, acompanha diretamente tudo que acontece no mercado de soja e milho, principalmente, e vai nos contar aqui alguma coisa sobre comercialização e estratégias, coisas que ele conhece bem pela sua vida de empresário nesta área. Portanto, é isso que vai ser o nosso assunto a partir de agora. João Birkan, muito bem-vindo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, o ponto de partida da nossa conversa é umas afirmações que você fez recentemente sobre a nossa forma de comercialização de soja aqui no Brasil.
aquela coisa de a gente comercializar em reais. Aliás, os preços de soja em reais são lá embaixo, caíram bastante desde o pico que aconteceu há algum tempo atrás. Você recomenda que a conversação deve ser uma constante aqui, a ser feita em dólares, que é uma forma do brasileiro mudar a sua forma de comercializar a sua produção de soja. Conta mais um pouquinho para nós sobre isso, João, sobre essa ideia, por que você vê assim e quais são as vantagens desse tipo de comercialização. Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Bom, em primeiro lugar, só queria também dizer que todos os países vizinhos nossos que são produtores de soja, milho, trigo, né? Eles comercializam em dólar, né? Eles têm contas em dólares no banco, porque eles não precisam se preocupar com a moeda. Nós já temos uma dificuldade bastante grande, porque o produtor, além de achar o momento ideal de vender o produto, ele ainda tem que ter certeza de que ele está vendendo no momento certo da moeda, senão ele pode perder muito dinheiro. Vamos pegar um exemplo assim de um produtor com quem eu falei essa semana. Ele disse, olha, eu comprei fertilizantes para pagar em reais. Agora, se eu vender minha soja, hoje eu preciso vender muito mais soja porque o dólar caiu. Então, ele precisa vender muito mais produto, teoricamente, para pagar aquela conta porque o dólar caiu. Eu acho que é uma preocupação a menos que a gente poderia eliminar do produtor se ele pudesse deixar tudo em dólar, né, Silmar? Uhum. Hoje a proporção de venda em dólar é pequena, né? Qual é mais ou menos a proporção em relação ao todo? Qual é a sua avaliação? Olha, aqui no Centro-Oeste, como se trabalha em volumes maiores, é muito já negociado em dólar, né? A própria compra do fertilizante, muitos produtores conseguem fazer nas trades, fazendo a dívida em dólares, porque o produto vai ser cotado pelo dólar também, né? Então ele fica, eu digo assim, fica redeado na moeda, né? Mas assim, mais pro sul lá, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, até onde eu tive agora há pouco, é quase nada, assim, mas lá tudo é em reais. Né? E é uma questão cultural, né? É difícil mudar um pouquinho isso aí, né? Em primeiro lugar, o governo teria que permitir, né, que o sujeito tivesse uma conta em dólares. Quem está nesse mercado de exportação ou que comercializando produtos destinados à exportação, né, cujo preço no mercado interno é determinado pelas cotações das bolsas internacionais e pela taxa do dólar, né? Então, essa oscilação da moeda, que é muito grande hoje em dia, pega produtores desavisados e não tão expert no assunto a perder dinheiro, né? Como é que é, em termos de acompanhamento de preço pelo produtor? O produtor está acostumado a raciocinar naqueles 3 parâmetros básicos, é o preço lá em Chicago, tem o dólar e tem os prêmios também, né? Normalmente o pessoal esquece a questão dos prêmios, né? Então é um composto, né, que precisa estar acompanhando de perto, porque senão uma coisa acaba corroendo o benefício da outra, né? E a única que hoje está difícil para um produtor pequeno e médio resolver é o problema do dólar. Porque o prêmio, todo mundo sabe onde é que ele está, principalmente quem usa uma ferramenta que nem a nossa, né? Divulgamos prêmios todos os dias, né? Atualizados. Então ele consegue acompanhar Chicago, o prêmio e fazer uma conta quanto é que vale o produto dele em dólar. Agora ele não, para transformar em reais depende do dólar. E isso é um comportamento muito ruim, né? O problema todo, Silmar, é o sujeito se endividar numa moeda e ter o ativo para vender em outra moeda. Então isso a qualquer momento faz ele perder muito dinheiro. Eventualmente até ganhar, mas é um risco desnecessário, porque não é esse o papel do produtor, especular em moeda. O produtor já tem risco demais com o clima e com as bolsas que podem derrubar o preço do produto, né? Bom, para isso ser configurado aqui, precisa mudar algum tipo de legislação, né? Você mencionou. Precisaria permitir que os produtores desse tipo de produto pudessem manter uma conta em dólares. Não que eles fossem exportar, porque o produtor não tem know-how para exportar. Ele vai vender no mercado interno, mas o produto sempre é cotado no mercado interno em dólares, depois transformado em reais pela taxa, né? Então todo mundo sabe quanto está o valor em dólar naquele dia. O problema é ele vender numa moeda e estar devendo em outra. Esse é o grande problema, né, Silmar? Falando nisso, como é que está a comercialização aí, soja e milho? Você acompanha de perto? Está meio devagar, né? Tá bem parado agora. Acho que soja nós devemos ter aí nos 25% a 30% a vender. E como o dólar ficou muito fraco, Chicago até está recuperando, mas o dólar está muito, muito fraco, então o valor em reais hoje está batendo no Porto na casa de R$ 190, quando nós já passamos de 215.
chegamos a 215. Então está todo mundo achando que os preços estão ruins. Em dólares não estão ruins. Estão ruins porque a nossa moeda ficou muito forte, né, Silmar? É. E quanto ao milho, hein? Pouca coisa também, não? Milho tem mais comercializado e a safra está indo muito bem desse ano, né? Eu acho que nós vamos ter um ano bem interessante aqui, principalmente no Centro-Oeste. O clima está muito bom, né? E o milho hoje tem tendências melhores no mercado internacional até do que a soja, né? Sim, até por causa dessa questão de guerra lá na Ucrânia, acho que é um fator que a Ucrânia é um grande fornecedor e provavelmente não vai vender nada, ou não vai nem plantar, né? Imagina tu plantar, fazer uma lavoura com tanques jogando bomba no teu lado, quer dizer, é impensável, né? Condições, né? Agora, João, você falou aqui em comercialização da safra velha. Na safra futura aí, menos ainda comercializado, né? Em termos de comparativo com outros anos, né? Está menos, até por causa do problema que os fertilizantes subiram muito, né, Silmar? Então o pessoal está com medo de fazer, porque hoje a relação de troca entre fertilizante e o produto está maior, está bem mais caro, vamos dizer assim. Então está todo mundo esperando ou para ver se Chicago sobe um pouquinho mais, para essa relação de troca ficar um pouquinho melhor, né? Ô, João, você que acompanha muito de perto isso aí, dá assessoria também para produtores, o que você recomendaria para um produtor de soja e milho nesse momento em termos de comercialização? Bom, vamos dividir em duas safras. Quem ainda tem soja para vender da safra velha, soja e milho, né? Pode esperar um pouco, porque o mercado está muito firme, né? Eu acho que ele pode subir um pouco mais. Agora, quero principalmente chamar a atenção que safra nova ela está muito baixa. Ele tem $2 de spread, de diferença entre os preços da safra nova e safra velha. Isso nós já vimos acontecer vezes. O que tem que esperar? À medida que o tempo vai transcorrendo, as cotações se aproximam. Ou a safra velha cai o preço, ou a nova sobe, né? A tendência é muito mais de que a safra nova suba, né? Porque não tem nenhuma razão para o mercado cair nesse momento, pela falta de produto que existe no mercado. Bom, em relação ao cenário que se tem por enquanto lá com relação à próxima safra dos Estados Unidos, está se apontando aqui um aumento grande na área de soja, que é meio duvidoso, e uma redução na área de milho. O que isso pode significar para frente? A tender, me parece que vai ser um ano de muita volatilidade, especialmente na soja, né? Porque os estoques estão baixos, né? Em função da quebra da safra na América do Sul. Então, acho que todo cuidado é pouco, né? Em termos comerciais, né? Mas para os dois produtos, aliás, para todos eles, para o trigo, para a soja e para o milho, que são interligados, né? Digamos assim, resolve parte do problema da deficiência que existe no outro. Então, todos eles, qualquer um deles puxa os demais, né, Silmar? Os mercados vão ficar muito firmes, tanto o trigo, quanto o milho e quanto soja. Você não tem medo aqui de nenhum risco de queda brusca, por exemplo? Do mercado? Sim. Olha, é muito pouco provável, Silmar. Muito pouco provável. Vamos levar em consideração, em primeiro lugar, o fato de que a Rússia vai exportar menos, a Ucrânia provavelmente nem vai produzir. E onde é que está existindo uma diminuição de consumo? Em lugar nenhum, né? Então, nós tivemos uma quebra grande aqui que comeu nossos estoques de passagem, né? Os Estados Unidos está exportando mais do que o ano passado. Significa que eles vão terminar essa safra com um estoque de passagem menor do que o ano passado. Tudo isso são indicadores de que o mercado pode ficar bastante firme, né? Muito bem. Está aí João Augusto Birkan, diretor da Simconsul, conversando com a gente diretamente de Cuiabá, a capital do estado que mais produz soja e milho aqui. Soja, milho, algodão e mais alguma coisa, né? Qualquer hora, Mato Grosso vai estar produzindo trigo também, né, o João? Olha, experiências já foram feitas muitas vezes. Eu tenho ouvido falar ultimamente que já estão plantando de novo em pivô. E seria uma boa coisa, né? Nós produzir trigo aqui no Brasil Central. Ainda mais num ano como esse, com os preços lá no R$2.000 a tonelada, né? Está valendo a R$120 o saco. Muito bom. João Birkan, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa tarde, uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Até a próxima, Silmar. Obrigado. Muito bem, vamos